Bom dia, turma do discipulado, tudo bem? Aqui sou eu, Luciana, né? E hoje nós iremos para mais uma aula do grupo pequeno. E o nosso tema será mansidão. Antes de tudo, vamos fazer uma oração. Senhor, pela tua graça e misericórdia, nós te agradecemos por mais esta oportunidade. Venha abençoar, Senhor, esse estudo e que nós possamos aprender mais de Ti, Senhor. E principalmente colocar em prática, Senhor, o que a Tua palavra manda. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei, nosso tema será mansidão. E eu vou já começar lendo para vocês o que diz o dicionário a respeito da palavra mansidão. É uma característica de pessoa com domínio próprio, calma, paciente, temperamento controlado. E segundo o apóstolo Paulo, mansidão é considerado um dos frutos do Espírito. Outra definição que podemos dar à mansidão é: uma pessoa mansa é aquela que não reivindica qualquer direito para si, aquela que está disposta a submeter todos os seus bens e direitos pessoais a Deus e passa a considerar tudo que tem como lhe tem sido emprestado por Deus para o seu trabalho e glória. Ou seja, ser manso é também reconhecer que tudo de bom que temos não nos pertence, foi dado por Deus. Ele simplesmente nos emprestou para usarmos com sabedoria. A pessoa que aceita este princípio, que é um princípio também de submissão, de todos os direitos pessoais a Deus, irradiará qualidades essenciais para que ele seja eficiente, para que essa qualidade seja eficiente em todas as áreas da sua vida. As características e vantagens de entregar todos os direitos pessoais a Deus compreendem satisfação íntima. Eu vou discorrer aqui alguns versículos bíblicos e depois vocês podem estar abrindo suas Bíblias e lendo mais profundamente a respeito de cada um desses versículos que eu vou citar. São muitos, então não dá para eu ler todos. Satisfação íntima é uma das características de quem tem mansidão e está no Salmo 22, 26. Ser manso é um princípio essencial para vencer a ira. Salmos 37, de 8 a 11. Tranquilidade. Mateus 11, 28, 30. Conhecimento da vontade de Deus. Salmos 25, 9. Beleza genuína. A Bíblia também fala que quem é manso possui uma beleza genuína. Salmo 149, versículo 4. Alegria aumentada. Isaías 29, 19. Autoridade para falar. Quem é manso tem autoridade para falar. Está em Isaías 29, 19. Ou melhor, 2 Coríntios 10, 1. Ser manso também é ser um exemplo de Cristo. Filipenses 2, 5, 9. Ser manso nos faz ter atitudes certas no emprego. Efésios 4, 1, 2. Ser manso é uma qualidade a ser desenvolvida de forma consciente. Se encontra em Colossenses 3, 12. Ser manso é um princípio essencial para ensinar aos que discordam de você. 2 Timóteo 2, 23 a 25. Ser manso também é uma característica que indica sabedoria e inteligência. Tiago 3, 13. Ser manso também é uma atitude necessária que nos faz testemunhar. 1 Pedro 3, 15. Ser manso é um fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 23. Ser manso ajuda o cristão fraco ser restaurado. Gálatas 6, 1. Ser manso nos ajuda a superar preocupações. Filipenses 4, 6, 7.
Ser manso é um segredo para sermos semelhantes a Cristo. 1 Timóteo 6,11. Ser manso cria em nós uma responsabilidade como homens. Tito 3,2. Ser manso é um requisito para receber a palavra de Deus. Tiago 1,21. E ser manso é uma qualidade de uma esposa bonita. 1 Pedro 3,4. Aqui foram alguns versículos que depois vocês poderão estar consultando para poder ver como a Bíblia fala a importância de ser manso em vários aspectos da nossa vida. Admoestações quanto à ira e suas consequências. Ira é o contrário de mansidão, né? Então, aqui a gente vai ler um pouco falando o que acontece quando, ao invés de nós praticarmos esse fruto do Espírito, que é a mansidão, a gente se deixa dominar pela ira. As consequências da ira não devem ser subestimadas. Há aqueles que a defendem, dizendo ser benéfico dar razão aos sentimentos, mas os efeitos que isto tem naqueles em que a ira é expandida somente confirma o que a palavra de Deus adverte. A pessoa irada, ela é tola. Encontramos lá esse versículo em Eclesiastes 7:9. A companhia de um homem irado te tornará igual a ele. Provérbios 22, de 24 a 25. Aqui é a convivência, né? Quanto mais nós convivemos com pessoas, as pessoas que estão ao nosso redor, é comum a gente ter características e pegar hábitos dessas pessoas, e sejam eles hábitos bons ou ruins. Um pai irado produz desânimo nos filhos. Colossenses 3:21. Aos olhos de Deus, a ira corresponde ao suicídio. Mateus 5:21, 22. Vamos ler, dar uma lida nesse versículo. Mateus 5:21, 22. Vamos lá. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-se-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-se depressa com o teu adversário enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Aqui, né, nesse versículo eu li um pouco mais adiante, está falando que a ira não tratada, a ira não reconhecida e tratada, pode levar a um suicídio. Suicídio, ali está se referindo não suicídio talvez físico, mas pode até acontecer, mas mais a questão do suicídio subjetivo, de a pessoa não se retratar, reconhecer que aquilo está lhe fazendo mal e, consequentemente, fazendo mal àquelas pessoas que estão à sua volta. Então, é necessário que a gente tenha reconhecimento dessa ira que está nos fazendo mal e também se retratar com aqueles que a gente acaba externalizando essa ira. A ira causa contendas. Provérbios 29 e 22. Um gênio impossível leva a erro e ações tolas. Provérbios 14, 17. Vamos ler também esse versículo. O que presto se ira fará doidices. O homem de má imaginações será aborrecido.
Esse versículo está querendo dizer simplesmente que muitas vezes as pessoas ficam tão dominadas pela ira e têm atitudes que mais tarde, quando ela se acalma, ela tem arrependimento. Então a gente não deve se deixar influenciar pela ira e tomar decisões quando estamos irados. A palavra mesmo diz, do Senhor fala, né? A gente pode até se irar, mas não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Ou seja, a gente não podemos dormir com aquele mal no nosso coração. A gente deve cuidar para que aquilo seja resolvido antes que a gente faça algo que depois a gente vai se arrepender muito mais. A ira é um pecado que entristece o Espírito de Deus. Efésios 4, 30, 31. Agora vamos aprender formas de como vencer a ira. Deus nos deu muitas responsabilidades. Quando nos zangamos ou ficamos preocupados, estamos tentando controlar ou mudar algo que Deus nunca pretendeu que mudássemos ou controlássemos. Resumindo essa frase, ela quer dizer que a maior parte das coisas que nos traz preocupação não compete a nós. Por mais que seja difícil, nós reconhecemos isso, que é difícil. Às vezes os problemas estão aí e a gente se depara com eles. Mas a maioria desses problemas a gente não tem como resolver. Mas nós devemos sim confiar no Senhor e colocar os cuidados dele, porque ele irá resolver por nós. No momento em que Deus, através do seu Filho Jesus, diz, ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, a gente pode entender que todas as nossas preocupações devem ser depositadas no altar do Senhor. E a gente não deve deixar que essas preocupações nos tirem do centro da vontade de Deus. E quando a gente se preocupa em demasia, a gente está assinando uma carta de não confiarmos no Senhor. É Ele quem nos guarda, é Ele quem cuida de nós, é Ele que está à frente das nossas preocupações. Então nós devemos depositar nossas preocupações, todas as nossas necessidades nas mãos dele, porque Ele fez isso por nós através do seu Filho Jesus. Então a nossa confiança deve estar nele. É difícil, mas a Bíblia nos orienta assim. Devemos depositar todas as nossas necessidades nas mãos do Senhor e descansar nele, esperar nele, com oração, com sabedoria, com prudência, mas esperarmos nele. Quando reagimos e resistimos, nós lhe negamos o direito de fazer o que ele deseja fazer. Também temporariamente colocamos de lado o propósito que ele queria realizar em nossas vidas. A ira ou a ansiedade são sinais de que há um direito que Deus quer que eu ceda. A falta dessas reações indica que Deus deseja que eu assuma a responsabilidade dos direitos que Ele devolveu a mim. Passos básicos. Aqui agora a gente vai falar sobre diversos passos que nós podemos dar para poder deixar a ira, ter um espírito manso e confiar nos cuidados do Senhor para nós. A seguir há uma lista das áreas em que temos a tendência de ficar irados ou preocupados. Permita que o seu coração seja um lugar onde o Espírito de Deus opere e, em oração, analise todas as áreas e ceda cada um dos seus direitos a Ele, sem esperar nada de volta. Tudo deve ser oferecido ao Senhor. Então aqui vamos falar sobre passos básicos que devemos dar e quais são as áreas da nossa vida que nós devemos colocar na presença do Senhor, porque é dele, a nossa vida é dele. Então tudo em nós pertence a ele. Então nós devemos colocar nas mãos dele, confiar que ele irá cuidar, que ele tem cuidado. Sua vida, a sua vida é do Senhor. Então você precisa deixar ela aos cuidados do Senhor. Vá lá em Lucas 9:23 e confirma isso. Seus bens também são do Senhor. Jó, capítulo 1, versículo 21, fala isso.
A música, o louvor, a adoração, ela é do Senhor, ela deve ser dada ao Senhor, oferecida ao Senhor. Efésios 5,19. Em Efésios, nós podemos ver Efésios, assim como também em Salmos, que fala de que devemos gerar cânticos de louvores a Deus. O nosso casamento também deve ser apresentado ao Senhor. Todas as situações que ocorrem dentro do casamento, tudo tem que ser colocado nas mãos do Senhor, porque Ele é do Senhor. Nós devemos apresentar a nossa família, nosso casamento, nosso relacionamento nas mãos do Senhor. Você pode também consultar 1 Coríntios 7, 3, 4. Todas as nossas obrigações, Mateus 20, 26 a 27, diz assim: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. O nosso dinheiro, a nossa renda, também devem ser colocada nas mãos do Senhor, porque é do Senhor. Colossenses 3, 1. Nossos amigos, Mateus 10, 40. Nossas roupas, em 1 Pedro 3, 4. O enfeite delas não seja exterior, no frisado dos cabelos, no uso das joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Esses dois versículos, se refere à questão de, muitas vezes, nossas vestimentas, né? Nossos adornos, que a Bíblia fala, exteriores, né? Muitas vezes são usados para uma forma de nos exibirmos, muitas vezes é usado para mostrar que nós somos superiores uns aos outros, mas não deve ser assim. Nosso traje, tanto externo quanto interno, deve ser usado para a honra e glória do Senhor. Que não é a nossa roupa, a nossa vestimenta externa que venha mostrar o nosso valor, mas sim um caráter incorruptível, um traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante do Senhor. Isso que importa para o Senhor. O nosso futuro também deve ser depositado nas mãos do Senhor, porque Ele cuida de tudo. Nosso presente, cuidou do nosso passado, nos restaurou, nos purificou dos nossos pecados e também cuidará do nosso futuro, que será na glória eterna. Você pode também confirmar esse versículo em Mateus 6, 31 a 34. A nossa reputação, Salmos 23, 3, que diz assim: Senhor, refrigera minha alma. Ele guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Então a nossa reputação também deve ser colocada nas mãos do Senhor, para que Ele guie nossos passos e nos faça andar por caminhos corretos e que engrandeça o seu nome. E, por fim, nossos filhos devem ser entregues nas mãos do Senhor, para que venha fazer dele pessoas de bem, pessoas que venham honrar o nome do Senhor no decorrer de suas vidas. Vocês podem ler também em Salmos 127, versículo 3. O segundo passo, ceder todos os direitos a Jesus Cristo. Quando isso é feito, os direitos passam a ser propriedades de Deus. Logo, Ele é responsável por aquela área e podemos reivindicar. Romanos 8, 28, 29 diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Terceiro passo, esperar que Deus teste os direitos dele depois que cada direito for entregue a Deus. Ele permitirá que ocorram situações em que esses direitos nos serão negados. É um teste, né? Deus permite muitas vezes que a gente passa por situações para nos fazer crescer na sua presença e também diante do mundo. E
nos tornarmos pessoas melhores e sal nessa terra. Essas experiências vêm para nos testar, para ver se o direito que foi realmente entregue. Se a ira ocorrer novamente, isso significa que tomei de volta o direito. Será necessário mais uma vez entregar aquele direito de volta a Jesus Cristo. Se eu aceito o teste, a mansidão será alcançada e Deus terá a liberdade de operar de maneira sobrenatural. Uma ilustração clara é Abraão desistindo de seus direitos sobre Isaac. Abraão sabia que Isaac era propriedade de Deus e tinha certeza de que Deus operaria de maneira sobrenatural. E ele o fez e colocou um cordeiro no lugar de Isaac. Você pode confirmar essa passagem em Gênesis 22, de 1 a 10. É difícil, né, irmãos? Difícil. Imagina se hoje a gente passasse por essa situação. Como reagiríamos? Será que faríamos como Abraão? Confiaríamos realmente que o Senhor ia providenciar um cordeiro? Enfim, a gente não pode imaginar o que Abraão sentiu ali, mas ele teve um passo de fé e o Senhor honrou a fé dele, porque ele sabia que Isaac não era dele, Isaac era do Senhor, foi promessa do Senhor na vida dele, logo Isaac era do Senhor. E Deus providenciou o cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. Mas ele testou a fé de Abraão, testou a fidelidade de Abraão, se realmente Abraão tinha dado todos os seus direitos a Deus. Quarto passo, descobrir a reação de Deus à nossa perda de direitos. Quando o direito é entregue, a pessoa muitas vezes experimenta uma perda pessoal. É importante que ela reconheça que Deus está operando seu propósito em sua vida, como Jó fez quando perdeu todos os seus bens. Jó respondeu: o Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Está lá em Jó 1:21. Precisamos vencer a preocupação. Tal como diz Filipenses 4, de 6 a 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. É um exercício diário, irmãos, a gente depositar a nossa confiança no Senhor. A gente buscar um coração manso, um coração que realmente... Então, assim, que a gente possa buscar isso diariamente em nossas vidas. Agora eu vou ler aqui uma ilustração, né? Uma história para colocar assim mais nítido o que fala da gente confiar no Senhor e ter um coração manso, depositando todas as nossas ansiedades nas mãos de Deus. A ilustração diz assim: a mãe de um adolescente procurou um pastor desesperada, porque o filho dela havia se rebelado e saíra de casa. Ela passara noites acordadas, preocupando-se com ele. Quando ele parecia em casa de vez em quando, ela se sentia impelida a mostrar-lhe os problemas que ele estava envolvido, numa tentativa desesperada de transformá-lo. Ela diz: já experimentei de tudo e nada dá certo. Então ela falou com o pastor, e o pastor começou a indagá-la a respeito disso. Só um instante. Aí o pastor perguntou para essa mãe: você acredita que Deus é maior do que as circunstâncias de sua vida? E a mãe respondeu: sim. Bem, sim. O pastor pergunta novamente: você sabe que Deus quer que entregues todos os nossos bens, que entreguemos todos os nossos bens, haveres e direitos pessoais a Ele? Ela respondeu: sim. O pastor pergunta novamente: você já fez isso alguma vez? E ela respondeu: bem, pensei que tivesse feito. E o pastor pergunta: você considera seu filho propriedade sua ou de Deus? Ela respondeu: acho que eu pensava nele como uma propriedade
minha. E o pastor perguntou novamente: você sabe que quando cedemos nossos direitos para serem propriedade dele, Deus fica livre para cuidar da sua propriedade de forma que ele quiser? E ela respondeu: nunca pensei nisto desta maneira. E o pastor pergunta novamente: você estaria disposta a entregar seu filho em oração agora mesmo? E ela respondeu: sem dúvida. Voltando um pouquinho lá em cima, aqui é um exemplo da importância de nós entregarmos tudo que nós temos nas mãos do Senhor. Nosso casamento, nossos filhos, os nossos bens que não são nossos, foi dado por Deus, então é dele, nossas amizades, nossas vestimentas, tudo que nós fazemos deve ser para a honra e glória do nome dele, porque pertence a ele, não é nosso. Lá em Jó mesmo fala que nu eu vi o mundo, nu eu voltarei, eu sairei dele. Então nada nos pertence. Quando a gente reconhece isso, a gente entende que tudo que temos, e assim como nossa própria vida, são propriedade do Senhor. E se é propriedade dele, ele cuida. Ele cuida. É difícil a gente entender isso no dia a dia. É difícil a gente ter essa maturidade. Mas, aos poucos, com sabedoria, com leitura da palavra do Senhor diária, com oração e com orientação do Espírito Santo, a gente pode ter esse coração realmente ensinável, esse coração depositado na presença do Senhor e termos uma vida mais produtiva, porque a palavra de Deus fala que nós teremos aflições, mas nós devemos ter bom ânimo, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor está conosco. A palavra dele diz que ele estará conosco todos os dias das nossas vidas. Mas muitas vezes a gente se esquece disso. Se esquece que o Senhor fez uma promessa e ele, quando promete, ele cumpre. Ainda que nós sejamos infiéis, ainda que nós sejamos imperfeitos, ele cumpre essa promessa. Então ele cuida de nós e cuida de tudo que está ligado à nossa vida. Quando uma pessoa está preocupada ou ansiosa a respeito de alguma coisa, é sinal evidente que algum direito pessoal não foi entregue. É importante discernir especificamente sobre o que ela está ansiosa e também discernir as necessidades específicas que devem ser entregues a Deus. Vamos analisar a ilustração que nós lemos. A mulher começou um novo relacionamento com Deus, no qual tudo que ela possuía pertencia a Ele. Ela reconheceu isso. Logo, o Senhor era o único responsável por seu filho. A preocupação que ela tinha com seu filho era natural, é natural. Porque nós realmente nos preocupamos, porque afinal de contas a gente ainda está ligada a essa nossa natureza humana. Então, é natural a gente ter preocupação, mas quando essa preocupação nos tira a paz, aí a gente já está ultrapassando uma linha que pertence ao Senhor, um espaço que pertence ao Senhor e não a nós. Nós devemos nos preocupar a ponto de orarmos ao Senhor e depositar essa preocupação no altar do Senhor e descansar. Mas quando a gente ora e coloca... Bom, vamos continuar. Tive que dar uma pausa aqui, porque meu celular travou. Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue terminar agora. Análise da ilustração. A mulher começou um novo relacionamento com Deus, no qual tudo que ela possuía pertencia a Ele. Ela reconheceu que tudo na vida dela pertencia ao Senhor, até mesmo seu filho. Logo, o Senhor era o único responsável por seu filho. Ela teve uma nova percepção de que Deus toma conta muito bem de sua propriedade e, portanto, somente permitirá que ocorram situações que hão de produzir benefícios futuros maiores do que as perdas presentes. Enfim, ela concordou antecipadamente em agradecer a Deus quando ocorrer qualquer circunstância com o filho, que está fora de controle dela. Então, a sua oração foi realmente a expressão de um novo compromisso. E ela orou assim: querido Pai do céu, reconheço a minha falta de confiança em Ti e o meu
fracasso por não te entregar João para ser propriedade tua. Peço-te perdão e neste momento eu o devolvo a ti. Tu sabes o quanto eu o amo e desejo o melhor que tu tens para a vida dele. Agora que ele é propriedade tua, seu que tu tomarás conta dele, quando estiver em situação fora do meu controle. Agradeço de antemão pelo que farás, em nome de Jesus. Amém. Bem, Deus sabe que sabemos e também o que não sabemos. Ele sabe que é o único meio da sua propriedade entender o que ele quer lhe ensinar. Por exemplo, as circunstâncias imediatas são operações das mãos do Senhor. Então a gente tem que reconhecer a soberania de Deus, saber que Ele tem o controle de tudo e que tudo que Ele faz ou permite que aconteça em nossa vida é para o nosso bem, é para a nossa redenção. A palavra dele diz que um pai, que é um pai, nunca daria, né, algo que prejudicasse seu filho. Um pai que ama seu filho, imagina um pai terreno, imagina um pai celestial, o pai que criou todas as coisas, que é Deus. Assim que ela orou e entregou João nas mãos do Senhor, ela sentiu uma profunda paz que encheu seu coração e a sua mente. Nesse meio tempo, ela procurou João e pediu-lhe perdão pelas áreas de sua vida que o Espírito Santo havia trazido à sua mente. Nós devemos aqui também ter essa consciência. Muitas vezes nós temos atitudes e postura que, na nossa consciência, a gente não consegue perceber. Então, muitas vezes a gente deve orar ao Senhor e pedir que, através do Espírito Santo, Ele venha nos mostrar o que a gente está fazendo de errado. Que atitude está nos levando a ir por um caminho que não está agradando ao Senhor? E muitas vezes não. E, consequentemente, essas atitudes não está fazendo mal, não está trazendo prejuízo, não está tendo resultado. E muitas vezes a gente se pergunta por que, às vezes, porque nossas orações não estão sendo respondidas. É porque muitas vezes a gente não tem consciência que a gente está errando. Aonde a gente está errando, a gente está falhando, e a gente precisa pedir que Deus nos use o Espírito Santo para nos abrir o entendimento e mostrar o que nós estamos fazendo de errado. Assim que ela entregou João nas mãos do Senhor, sentiu uma profunda paz, encheu seu coração e a sua mente. E nesse meio tempo, ela procurou o filho, pediu perdão e pediu que o Espírito Santo trouxesse a sua mente aonde ela estava falhando. Mal se passaram 2 semanas quando ela recebeu um chamado do departamento de polícia dizendo que o filho estava preso. Ela foi até lá consciente de que aquilo era a operação de Deus na vida do seu filho. Quando entrou, o filho aproximou-se dela em lágrimas e disse: "Mamãe, eu estraguei a minha vida. O que devo fazer?" Esta experiência infeliz foi exatamente um instrumento usado por Deus que resultou na volta do filho para casa, onde começou um novo relacionamento com o Senhor, trazendo grande alegria ao coração da mãe. Por um momento, essa mãe, quando recebeu essa notícia de que o filho estava preso, ela poderia ter se desesperado e pensado: pronto, agora está tudo perdido, meu filho foi preso. Mas só que ela já tinha sido transformada, já tinha sido tocada pelo Espírito Santo. E verdadeiramente na oração que ela fez e entregou o filho dela como propriedade nas mãos do Senhor, ela passou a confiar que tudo o que aconteceria na vida do filho seria por permissão de Deus. E seria, mesmo que aparentemente parecesse algo ruim, seria providência de Deus para mudar a história do seu filho e também do relacionamento do seu filho para com ela. E por isso que ela não se desesperou, porque ela sabia que o Senhor estava agora no controle da vida do seu filho, porque ela assim o pediu. Então, irmãos, essa ilustração foi a última parte do nosso estudo. Eu espero que, assim como eu que estou lendo, passando esse estudo para vocês,
e conseguir compreender a importância de nós termos um coração manso. Porque um coração manso diante do Senhor nos faz ver e compreender a vontade de Deus para a nossa vida, que é perfeita e agradável e sempre será justa. Um coração manso faz a gente compreender que tudo que nós temos, tudo que somos, é graças ao Senhor, não é mérito nosso, não são méritos nossos. Então que a gente possa depositar nossa confiança e toda a necessidade no Senhor, confiar que Ele está cuidando de nós. Confiar que no momento que nós aceitamos Ele como o Senhor da nossa vida, então Ele tem um controle sobre nós. Então que vocês possam ter sido abençoados por esse estudo e que Deus possa falar no decorrer de todos os estudos que estão sendo colocados, sabe, em vídeos, possa abençoar vocês, tanto os estudos que já foram dados, assim como os estudos que ainda serão dados, e que a gente possa aproveitar esse momento tão diferente, né, de estarmos estudando a palavra do Senhor, estarmos tendo esses estudos, que a gente possa aproveitar a oportunidade de se achegar mais ao Senhor e aproveitar em crescer na sua presença, em entendimento, em confiança, em fidelidade, em obediência. Vamos orar para encerrar? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, que apesar de todas as dificuldades, os entraves que houve, Senhor, que esse estudo possa realmente ter o efeito que o Senhor deseja na vida de cada pessoa que o assistir, Pai. Não por mim, que nada sou, mas pela Tua graça, Senhor, que através de mim possa ter me usado, Pai amado, como instrumento nas Tuas mãos, para abençoar a vida, Senhor, dessas pessoas que irão assistir esse estudo. Obrigada por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.